O meu bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. Vamos falar hoje a respeito de aparentes contradições que tem na Bíblia. Vende comigo que é muito importante esse estudo aqui. Eu acredito que é edificante para todos nós. Pelo menos para mim foi excelente, tá bom? Mas para isso vamos às Escrituras. Olha aí, vamos iniciar aqui pelo livro de Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5. Nós vamos ver em três partes. A gente vai ver três partes ali, e daí nós concluímos, a gente vai tentar fechar para entender. O começo vai ser meio confuso. Por isso eu peço que vocês vão comigo até o final, porque senão não vai entender. Mas eu tenho certeza que você chegar ao final do vídeo vai entender direitinho e vai ver como é edificante. Vamos lá? Isaías 53, versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Beleza? O que nós vemos nesse texto aqui? Está falando aqui o texto, veja, Isaías. Lá no Antigo Testamento está falando do futuro, está falando de Jesus Cristo. Está falando que Jesus, né, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Portanto, está falando de enfermidade que Jesus pegou para ele. E que ele tomou e levou tanto as enfermidades como as iniquidades. Iniquidade é o pecado. Então ele pegou tudo isso e tudo estava sobre ele. Veja bem, tanto a enfermidade como o pecado, o texto diz que Jesus levou. Portanto, foi. Podemos dizer assim, acabou. Agora veja bem, outro texto aqui. 1 Pedro 2,24. Carregando, falando da mesma coisa. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. E agora aqui Mateus, capítulo 8, versículo 14 a 17. O mesmo tema. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expelia os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Beleza? Então, este primeiro bloco aqui é isso aqui. O que nós vemos? Que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, tomou sobre si em seu corpo, levou sobre o madeiro os nossos pecados. Tá certo? E aqui no texto de Mateus é uma confirmação do texto de Isaías. Ou seja, Isaías profetizou 200 anos antes de acontecer, e aqui 200 anos depois aconteceu o que Isaías profetizou, que seja a cura da enfermidade física, que não é pecado, é enfermidade física, ainda que pecados também. Então, iniquidade, o pecado pode ser uma enfermidade espiritual, mas aqui está falando de enfermidade física e espiritual também, que é o pecado. Então, o que nós entendemos? Que Jesus levou
sobre a madeira, a cruz dos nossos pecados e nossas enfermidades. Agora vamos ver o segundo bloco aqui, para você ver que parece que é totalmente contra o que está escrito aqui. Porque aqui está dito que Jesus levou. E o que diz aqui, ó, no segundo bloco? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 20, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Filipenses, capítulo 2, versículo 25 ao 27, e mais o verso 30. Julguei, todavia, necessário, aqui é o apóstolo Paulo falando, mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar das minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvis que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadecer dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Tá. Mais um aqui, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 14. E posto que a minha enfermidade na carne, vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Notou? Aqui nós temos esses três textos aqui, Isaías, 1 Pedro e Mateus, afirmando claramente que Jesus levou nossas enfermidades, levou os nossos pecados sobre si e cravou na madeira. Levou significa que já foi. Então, se Jesus levou, se já foi, hoje nós não poderíamos ter doenças, pecado, nada dessas coisas, porque diz que Jesus levou. Agora, como que aqui a própria Bíblia que diz que Jesus levou essas coisas, nós vemos aqui Erasto doente, Epafrodito adoeceu mortalmente, chegou à beira da morte, e o próprio apóstolo Paulo, ele confessa aqui, posto que a minha enfermidade na carne, o que mostra de enfermidade física, mas também fala de pecado. As mesmas coisas que está escrito na Bíblia que Jesus levou, nós vemos acontecendo agora. E agora? Como que a gente vai crer? Este é o motivo que muita gente para de ler a Bíblia, larga a mão e não quer nem saber mais. Não tem tempo para a Bíblia. Mas, amado, Deus permitiu que seja assim justamente para provar a perseverança das pessoas. Aí, no Senhor, eu queria saber o interesse das pessoas em aprender. Porque o incrédulo vai dizer, não adianta ler Bíblia, porque Bíblia é uma contradição. Diz que Jesus levou a enfermidade e pecado, e o pecado continua aí, o povo pecando, continua a doença e não levou nada. Entende? E a própria Bíblia afirma isso. Mas o que falta? Falta, amados, buscar na própria Bíblia. Se a Bíblia diz que é de um jeito e na outra parte diz que é de outra, tem uma terceira parte que explica. E é isso que nós vamos ver nesse próximo bloco agora aqui. Ó. Veja o que no Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31, falando sobre as curas. Cura da enfermidade, cura física. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais estão escritos no livro, porém foram registrados
Por que que foram registrados? Por que que foram feitos tantos sinais que não estão registrados e por que que esses sinais ficou registrado? Tem um porquê, não é à toa. Para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não há vida fora de Cristo, não há ressurreição para a vida eterna com Cristo, na glória, fora de Jesus. Fora de Jesus só há uma vida eterna no lago de fogo, que é chamado de segunda morte, porque é uma separação definitiva de Deus e dos santos. Você percebe? Então aqui é isso que o texto está dizendo, que as curas que Jesus fez e também os apóstolos fizeram no começo da igreja, porque do ponto de Romanos em diante você não vê mais cura, expulsão de demônios, essas coisas, porque não era necessário mais, porque a igreja já estava espalhando pelo mundo e as pessoas já sabiam que Jesus é o Filho de Deus. Mas aqui no começo não existia igreja aqui na terra, o povo não sabia. Então era uma novidade a igreja. E o que acontece? Os judeus, está escrito na Bíblia, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Ou seja, os judeus, se alguém se apresentasse ali dizendo que era o enviado de Deus, eles diziam, eu quero prova. Eu quero prova, eu quero ver milagre, para mim poder acreditar que você é o enviado de Deus. Então, para que os judeus crescem que Jesus era o Filho de Deus, era necessário milagres. Mas é só isso e acabou. Depois que os milagres aconteceram ali, para os judeus, os não-judeus viram os milagres, já sabiam. E se espalhou. Hoje Jesus é conhecido da parte que ele é o Filho de Deus, então milagre é para crer. Por quê? Amados, cuidado. Hoje, aquela pessoa que se diz salvo, mas precisa de ver milagre ainda, olha, é melhor reconsiderar as coisas e estudar um pouco mais, porque é incredulidade. Os judeus era necessário os sinais para eles, porque eles eram incrédulos. Veja o que aconteceu com eles. Então hoje o salvo não precisa mais de sinais, por isso não existe milagres e expulsão de demônios, essas coisas. Veja bem o outro texto aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o que é o corpo mortal se revista da imortalidade. E no versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Veja como este texto esclarece sobre aquela parte que Jesus levou, mas continua os problemas, o problema que Jesus levou continua. Diz que ele levou lá na cruz, acabou os problemas, foi consumado. Pois é. E daí os problemas vêm aparecendo. Agora veja como aqui esclarece, em 1 Coríntios, porque é necessário que este corpo corruptível, quer dizer, este corpo aqui, que vai apodrecer lá na sepultura, um dia ele vai ressuscitar. Então este corpo ele é corruptível, ele é falível, ele é como um ferro, que a ferrugem vai comendo e com o tempo se desmancha. Assim este nosso corpo de carne, com o passar do tempo, com a velhice que vai vindo, vai se deteriorando até ter um fim. Mas um dia vai ressuscitar esse corpo, veja bem. Esse corpo que é mortal, corruptível e mortal, vai ser incorruptível, quer dizer, não vai se desgastar mais e vai ser vai ser imortal. Então vai se cumprir isto que está no começo ali, como Jesus levou as nossas enfermidades,
Jesus levou, mas é nesse tempo aqui que essas enfermidades vão desaparecer. As enfermidades, o pecado. Hoje nós vivemos um tempo em que a gente vive num corpo em que o pecado está ali. Porque esse pecado só vai sair do nosso corpo depois da ressurreição. Até lá o pecado vai estar no corpo. Nós vamos estar livres porque o espírito está livre do pecado. No espírito já estamos livres do pecado, mas no corpo ainda ele está. Então, quando o corpo ressuscitar incorruptível, já sem pecado, que nem o corpo de Jesus foi sepultado, carregado com o pecado de toda a humanidade, mas quando ele ressuscitou sem pecado. Assim nós, os salvos, ressuscitamos sem pecado, e daí é o pecado que gera a morte. Então, não tendo pecado, não tem mais morte. É vencida a morte. Você entendeu? Você compra a palavra tragada foi a morte. E veja bem aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, você veja que o que está dizendo aqui, que nós vemos claramente, que para nós entender por que Jesus levou nas enfermidades, mas elas continuam a existir, é através do Evangelho que nós descobrimos, não tem outro meio. Aqui nós entendemos como os textos, esses textos que nós estamos lendo, então nós estamos trazendo à luz isso aqui. E o último texto aqui para nós de hoje, Apocalipse 21, verso 4. Esse aqui é lá também depois da ressurreição. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja bem, a morte é o causador das enfermidades, é de todas as desgraças, a morte é o causador. O pecado que gera a morte é o causador. Então, sendo destruída a morte, acaba o pecado, acaba tudo. Então, quando nós passamos pela morte física, veja bem, Jesus cura. Jesus pode curar hoje, tranquilamente. Mas o que acontece? A pessoa vai ser curada, mas outra é curada do câncer, vem o AIDS, é curado do AIDS, vem a dengue. E tá aí. A cura definitiva, tanto para o pecado como para as enfermidades, vai ser depois da ressurreição. O que acontece? Então você veja que dos textos que nós vimos, a conclusão a qual nós chegamos que é que Jesus, sim, ele levou, lá na cruz, na morte dele, que foi destruído. Foi destruído, vamos dizer assim, o direito da continuidade do pecado e das enfermidades, mas que esse direito ele vai começar a vigorar a partir da ressurreição. Está decidido. Jesus fez, o que ele fez, paga tudo, tá? É como uma pessoa comprar algum objeto assim e pagar adiantado. Olha, eu te pago aqui, guarda aí, que daqui lá tal tempo eu venho buscar. Entende? Assim é o que Jesus fez. Então não existe contradição quando diz lá que ele levou. É simplesmente para dar uma certeza para nós que vai chegar o dia que não vai ter mais morte, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais pecado com que nós nos preocupar. Isso é certo e é patente. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus vão desfrutar disso aqui. Mas, no entanto, amados, enquanto nós vivemos neste corpo, nesta carne, a semente do pecado está aqui dentro. Mas eu aceitei Jesus, sim. O Espírito está flutuando na graça de Deus. Mas isso aqui, amado,
Isso aqui primeiro tem que descer lá a sepultura para depois ressurgir liberto disso aqui. Tá certo? Então aqui a gente encerra esse vídeo porque a intenção aqui era só trazer esse esclarecimento, porque existe muita pregação e ensino aí, amado. Olha, eu não vi uma explicação assim, desse jeito, até agora. Mas vi muita pregação mostrando que Jesus levou a nossa enfermidade e daí pegando o gancho para dizer que hoje Jesus cura e etc e tal, e daí fica marcando. Vamos fazer, tal dia da semana vai ser o dia da cura divina, tal dia vai ser o dia da libertação. E etc e tal. E daí Jesus, que é o Senhor, fica sendo escravo, obrigado a, naquele dia, naquele lugar, naquele horário, fazer a cura que foi prometida. Não é assim, amado. Vamos cair fora desses enganos. Vamos saber que hoje, como nós vimos ali, os sinais tinham um objetivo claro, que era provar que Jesus é o Filho de Deus. Eu pergunto a você que está vendo esse vídeo, você duvida que Jesus é o Filho de Deus? Não duvida? Você crê porque tem que alguém fazer algum milagre para você acreditar que Jesus é Filho de Deus? Ou você tem fé pelas Escrituras? Você crê nas Escrituras que Jesus é o Filho de Deus? Claro, você crê que Jesus Deus não precisa de milagre, não precisa de cura, de expulsar demônio, de não sei o quê. Porque, veja bem, o que fala lá em Coríntios? Quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte é aniquilado. Então, quando a nossa fé está depositada em Jesus Cristo como Filho de Deus, por que nós precisamos de alguma prova? E as curas e expulsar demônio não era para outra coisa, era para provar que Jesus é o Filho de Deus. Se nós já temos essa prova, por que nós precisamos de outras coisas? Jesus pode curar de dó de nós, dos nossos sofrimentos, às vezes, ele se compadece a nós. Jesus pode nos curar, sim, mas não é uma coisa nada para sair fazendo aí, anunciando aos quatro ventos isso aí, para as pessoas daí se sentirem na necessidade de ver curas, de ver milagres, tá correndo atrás onde tem milagre, quer dizer que lá é um lugar onde é pregado o evangelho, onde é pregado a salvação, esvazia, não precisa ir lá, tem lá onde está a cura, que é lá que Jesus está. Não é, amado, Jesus prometeu, onde tiver 2 ou 3 unidos em nome dele, ele está ali. Entende? Então, o que a gente traz aqui, né, com esses estudos, é para nós se desvencilhar dessas armadilhas, dessas coisas que vem, e nós ir aprendendo a entender a Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, e nós levando pelos lugares que é necessário, e a gente não ficar conhecendo bem a respeito da Bíblia. Então, está aí, acredito, eu entendi bem. Espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, eu espero que o Espírito Santo que ministre aí no coração de vocês. Isso aí, para nós não ficar pensando que a Bíblia se contradiz, porque ela não se contradiz. E também para nós não ficar amados com partes, pegando uma parte da Bíblia e indo para aquele lado lá, quando às vezes nós temos que dar algumas voltas para nós poder seguir o caminho certo que é Jesus Cristo. Tá ok? Conto com vocês para o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, tá certo? Então a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, a minha gratidão para vocês, principalmente você que ficou com a gente até o final, e todos meus companheiros de estudo bíblico. Minha oração que o Senhor abençoe e guarde você e sua família. Ore por mim e por a minha família. Se for do agrado ao Senhor, se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.